Olá, meninos! Hoje vamos revisar o gênero textual biografia e o gênero textual autobiografia. Vamos começar pela biografia. Biografar é contar a história da vida de alguém. O gênero biografia, que vem da palavra bio, que é vida, e grafia, que é escrita, é uma mistura entre jornalismo, literatura e história, em que se relata a vida de uma pessoa, enfatizando os principais fatos. É uma narrativa não ficcional, ou seja, os fatos são predominantemente reais. A história pode ser contada em ordem cronológica, do nascimento à morte, ou através de temas, amores, derrotas, traumas, em ordem aleatória ou psicológica, de acordo com o relato do biografado. Pode ser um romance escrito, filmado, documentado ou dramatizado. Também pode vir em forma de cordel, repente, poema, letra de música, entre tantos outros gêneros. Reconhecer a biografia de uma personalidade permite entender um pouco melhor o tempo em que ela viveu, o que a fez ser tão famosa, como alcançou sucesso, atos que podem servir de exemplo ou coisas que ela fez e que você jamais faria. As principais características do gênero textual biografia são: informações quanto ao nome da pessoa, data e local de seu nascimento, os fatos importantes da vida dela, consequentemente, o texto é narrado em terceira pessoa, há uso frequente de pronomes pessoais e possessivos, além do predomínio de verbos no pretérito perfeito e imperfeito. O relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, porém, com o compromisso de dizer a verdade. O biografado é, em geral, uma pessoa importante, cuja vida e a obra têm interesse social. Já a autobiografia é uma narrativa de caráter pessoal, e o seu traço mais significativo é a participação do autor como personagem principal e narrador da história contada. Escrever uma autobiografia significa falar de si mesmo. Por isso, o texto pode ser um resgate memorialístico, baseado na realidade, ou literário, quando constrói a trama com fios da ficção. As autobiografias podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas. A narração é feita na primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas do autobiografado. Uma criança, uma professora, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Uma das falas do livro autobiográfico de Malala. Agora vamos exercitar. Leiam comigo. O Diário de Anne Frank é um livro escrito por ela entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. No auge da Segunda Guerra Mundial, ela ganha em seu aniversário de 13 anos um caderno de autógrafos. Ele tinha um fecho, capa dura de tecido e xadrez vermelho e branco. Como ela gostava muito de escrever, transforma o caderno em um diário. Menos de um mês depois, Anne, a irmã Margot e os pais vão para um esconderijo secreto, onde passam mais de dois anos com outras 4 pessoas para não serem enviados para um campo de concentração. Os nazistas acham o esconderijo e o grupo não escapou do Holocausto. Anne, que era judia, morreu pouco antes de fazer 16 anos. Porém, o diário onde foram narrados os momentos sobre a vida de Anne Frank e os acontecimentos vivenciados no anexo secreto sobreviveu e se tornou um dos livros mais lidos do mundo, traduzido para mais de 60 idiomas. Agora vamos responder às questões. Primeira, a biografia sobre a vida de Anne Frank, que foi uma famosa estrela de TV, uma jornalista famosa, uma anônima que ficou conhecida após a publicação de seu diário ou de uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial? Guardem aí a resposta de vocês. Segunda questão. Segundo o texto, Anne Frank ganhou um diário de presente dos avós paternos em seu 13º aniversário, relatou em um caderno o período que viveu com os pais e a irmã em um esconderijo. C. Passou 2 anos sozinha, escondida dos nazistas em um esconderijo secreto. Ou D. Passou 2 anos que ganhou o caderno de autógrafos. Após 2 anos que ganhou o caderno de autógrafos, teve que viver como refugiada de guerra. Terceira questão.
Sobre Anne Frank, é possível afirmar que ela e a família fugiram da Alemanha nazista. B. Ela e a família foram capturados pelos nazistas. C. Ela e a família sobreviveram à guerra. Ou D. Ela e a família morreram no esconderijo. Todos conseguiram responder? Vamos ver as respostas corretas? Segundo a leitura que fizemos, a biografia sobre a vida de Anne Frank, que foi uma anônima que ficou conhecida após a publicação do seu diário. Na segunda questão, segundo o texto, Anne Frank relata em seu caderno o período que viveu com os pais e a irmã em um esconderijo. Sobre Anne Frank, nós podemos afirmar que ela e a família foram capturados pelos nazistas. De fato, eles ficaram escondidos, mas foram descobertos. Agora, para finalizar, dentre as características abaixo, marque aquela que não diz respeito à autobiografia. Letra A. É um texto escrito em primeira pessoa. Todas as autobiografias são escritas em primeira pessoa. Letra B. Narra os principais acontecimentos da vida do narrador. Sim, é uma verdade. As autobiografias narram os principais acontecimentos da vida do narrador. Letra C. Faz parte da categoria de gêneros da escrita de si. Também está correta. E a letra D é um texto escrito em terceira pessoa. Ora, se a letra a letra B e a letra C estão corretas, e nós sabemos que as autobiografias são escritas em primeira pessoa, a alternativa incorreta é a letra D. Vamos agora para a quinta questão? Dentre as características abaixo, marque aquela que não diz respeito à biografia. A. É um texto escrito em terceira pessoa. B. Narra os principais acontecimentos da vida de alguém. C. Faz parte da categoria de gêneros que contam sobre a vida de outra pessoa. D. É um texto escrito em primeira pessoa. O que é que não diz respeito à biografia? Pensaram? Exatamente, a resposta que não corresponde às características de uma biografia também é a letra D. É um texto escrito em primeira pessoa. Confiram o gabarito. Agora, uma mensagem final. O que entra na sua mente define o que sai dela. Nutra sua mente com pensamentos positivos e ambientes saudáveis. Boa avaliação para todos. Um beijo e até a semana que vem.